Olá, olá, tudo bem? Muito boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema que povoa as mentes e corações de todo mundo, eu acho. A gente vai falar sobre a gestão do tempo. Fácil ou para você é um desafio gerenciar o seu tempo? Você é uma procrastinadora, um procrastinador? Quando chega no fim do dia, você já não sabe mais as coisas que você tinha decidido fazer e nem o que você deu conta de fazer ou não deu conta de fazer, justamente porque você não gerenciou bem o seu dia, as suas horas, os seus minutos. A gente vai falar sobre isso hoje. Tudo bem, meninas? Bem, Sandrine, Cat, tudo tudo bem? ótimo? Por aqui também, tudo ótimo. Bom, então vamos lá. Gerir o tempo para algumas pessoas não é tarefa muito fácil, né? Às vezes a gente começa o dia achando que vai dar conta das 50 mil ações que a gente colocou lá no nosso bloco de notas. E no fim, a gente chega lá com 50% feito. Por que que isso acontece? Eu acho que, começando assim, a base de tudo é se conhecer, porque eu acho que cada um gerencia seu tempo de maneira diferente, que é saudável, mas a gente precisa saber como que eu funciono para saber gerenciar meu tempo. Se eu sou uma pessoa acelerada, se eu sou uma pessoa perfeccionista, se eu sou uma pessoa mais lenta, que gosta de detalhes, de perfeição. Eu preciso saber como que eu lido com as coisas ao longo do dia. Então, se eu sou perfeccionista, por que não antes já organizar tudo certinho, ter uma agenda, e assim eu vou saber a tal hora o que, que eu vou fazer, e a pessoa vai se sentir bem e ela não vai se estressar. Mas uma pessoa talvez que é mais fazedora, que precisa fazer coisas em movimento, talvez uma agenda mais bagunçada, mas ela vai saber lidar com essa agenda mais bagunçada. Então, acho que o primeiro passo é se conhecer. Como que eu costumo lidar no meu dia a dia? E assim eu vou gerenciar depois mais facilmente. Eu acho que é o primeiro passo. Sabe que há alguns anos, não muitos anos, mas há alguns, 5 anos, eu não sabia usar a agenda. Então, eu no dia anterior até pensava nas coisas que eu ia fazer no outro dia, mas eu não anotava nada. E tava tudo bem. Agora, se eu não tenho a agenda aqui, que eu vou lá e falo, deixa eu ver o que tem na minha agenda amanhã, por exemplo, eu não funciono. Eu preciso dessa agenda, que não é necessariamente algo fixo e que você não possa mudar, né? Dançar conforme a música, mas eu preciso ter essa organização. Então, às 8 da manhã eu vou fazer tal coisa, às 10 da manhã eu vou fazer tal coisa. E aí, assim, no meio pode entrar uma outra coisa? Pode. Mas eu preciso ter essa organização, senão eu não funciono mais. É algo que eu percebi agora, de uns anos, de uns poucos anos para cá. Tanto que eu nem agenda tinha, imagina. Eu via aquelas pessoas com agenda na mão e eu falava assim, ai, que gente mais louca, né? E agora não. Agora eu preciso dessa organização. Eu também. Não rola Eu direito. tenho uma agenda de papel que eu todo dia, várias vezes por dia, eu preciso olhar para saber o que tá na. Como você tem algumas coisas planejadas e algumas coisas que mais Vai flexíveis. entrando. Mas eu anoto tudo na minha agenda. Eu falo que o ladrão pode roubar minha bolsa, meu celular, cartão, menos a minha agenda, que tem tudo escrito. Então tem as coisas corriqueiras, tem o trabalho, mas tem também os médicos, tem ir no supermercado, comprar queijo, porque eu não posso esquecer, tá lá. Tá tudo escrito. Aniversariantes do dia. Aniversariantes, a minha agenda é o Facebook. E dá para usar esse recurso também, né? Porque, na verdade, o tempo é um recurso. Sim. E ele é o mais justo que nós temos na Pra vida. todo mundo é igual. Porque todos nascemos com a mesma quantidade de tempo. Então, nós temos várias condições diferentes, mas o tempo ele é igual. Então, a partir do momento que você, pelo menos, né, aquela pessoa que não gosta da agenda, mas ela consegue fazer num domingo à noite, por exemplo, aquele momento que você está ali, já relaxado, já deu aquela descansada, você consegue planejar a sua semana, mesmo para quem não gosta da agenda mesmo de verdade, que é essa pessoa mais fazedora, que gosta de fazer as coisas com movimento. Se você planejar a sua semana,
e os imprevistos forem acontecendo, você consegue lidar com tudo que você precisava fazer. E primeiro, estabelecer prioridade. Aí você estabelece as prioridades, porque se você não cumprir pelo menos boa parte das prioridades, você vai se sentir mal no final de semana e vai se cobrar por isso. Então, esse é o grande segredo, que é você se conhecer, né? Para aquela pessoa super organizada, metódica, uma agenda vai super funcionar. Se uma pessoa mais fazedora, que para você se autoconhecendo, você vai saber quem é você, né? E como você funciona no mundo, você vai conseguir, através de um planejamento semanal, ter uma semana mais organizada e administrar melhor essas prioridades que você precisa dar conta para que você se sinta bem. Ter esse planejamento semanal quer dizer que a gente já refletiu o que eu quero fazer durante a semana. Tem gente que vive a dia como uma surpresa. Nossa, acordei, e agora? E você não consegue ir fechando as caixinhas. Porque eu falo que a nossa mente ela é cheia de caixas abertas, né? Você tá lá com um monte de coisas para fazer. Enquanto você não encerra esses processos, ou tira da sua mente e coloca num lugar seguro, para que ela confie em você, ela vai ficar te cobrando. Então, esses pensamentos vão ficar cada vez mais fortes, cada vez mais. E parece que não fez nada, né? E menos você vai fazer. Exatamente. A minha irmã, mais nova, me deu de aniversário uma agenda. Gente, é uma graça aquele negócio. É um mini planner. Então, de um lado, você até deixa ele assim, né? É legal que você visualiza como se fosse um calendário mesmo desse mensal, só que é semanal. Então, de um lado tem lá os dias da semana, de segunda a domingo, e aí tem várias linhas. Eu coloquei horas, a partir das 8 até as 20 horas, cabe. Então, eu me organizo assim. Então, na semana, o que eu tenho? Eu tenho a gravação, eu tenho o programa tal, eu tenho o atendimento tal, eu tenho o médico tal, eu coloco ali naquela hora. E quando é hora quebrada, né, eu ponho 2 pontos e completo ali o que é aquilo. E do outro lado tem metas, tem desafios, tem contas, tem lista de mercado, tem essas coisas. Então é legal que quando eu estou trabalhando em casa, que eu estou ali, tá aqui do meu lado, então eu estou aqui no computador trabalhando, eu bato o olho ali, eu já sei, eu não tenho que pegar o celular, olhar no celular, né? Não passo, né? Então eu tenho aqui no celular essa agenda organizada e tenho ali também. Parece que é uma redundância, né? E até é uma redundância, mas o nosso cérebro precisa da redundância. Precisa, e alivia a nossa mente, porque assim a gente ele não precisa se esforçar. Nossa, o que eu tinha já às 3 da tarde? Fica lá remoendo, preocupado. Então a gente tira essa preocupação colocando no papel. Porque você sabe que a informação tá ali, né? E ele confia, né? Ele acredita. A partir do momento que está num lugar seguro, a sua mente, ela confia que aquilo está seguro. E ela para de perturbar você com esses pensamentos que vão fazer com que você procrastine cada vez mais. Exatamente. Mas uma coisa que é legal na agenda, em a gente ter as coisas anotadas na agenda, é a gente também entender que sim, a gente vai colocar cada prioridade ali no seu lugar, né? Então, é pensar, e aí eu fiz um curso, um psicólogo que deu o curso, ele frisou muito isso, né? Você coloca na ordem do dia o que você não pode deixar de fazer nas primeiras horas. E o que você até pode deixar para o outro dia, você vai deixando mais para o fim do dia. Porque se acontecer de você não conseguir, por qualquer razão, por qualquer imprevisto, cumprir aquela tarefa, tá tudo bem. Porque ela não era a primeira ordem do dia, ela estava lá no final, então tá tudo certo, né? E ele ensinou uma coisa que eu sempre fico pensando, porque a gente sempre fala nas prioridades. E uma coisa que ele ensinou é prioridade. Você tem esta prioridade neste momento. Então você vai cuidar disso agora. Essa prioridade foi vencida, você coloca outra.
essa aqui em cima, você põe outra. Boa. Porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E a Quando gente se sente ao bem, mesmo tempo, Nossa, vira né? E eu acho que E quando aí você... tem essa sensação. e quando- isso. E um desgaste energético, né? Exato. Você vai se sentir cansado e, na verdade, nada fluiu. Nada Olha o aconteceu. sentimento de vitória, de sucesso, quando a gente termina uma prioridade. Nossa, eu consegui. Aí eu Tira tiro da uma frente, outra, eu isso tiro já na foi. frente. Então, é estimulante, né? A gente fica bem com isso, né? Exatamente. E a gente não fica correndo atrás de... E a gente parte para a próxima tarefa, com mais confiança até. Porque Exatamente. aquela ali já foi solucionada. E aí a gente consegue manter o foco e o estado de presença. Também. Porque quando a gente faz tudo ao mesmo tempo, aqui e agora, a gente tá com a cabeça em várias coisas, né? Eu tô assistindo um negócio no Netflix, eu tô conversando com alguém no WhatsApp, eu tô lendo um texto sobre não sei o que lá, né? Não tá fazendo Você nada. não tá fazendo nada direito. Porque você não tá com o foco ali, você não tá no estado de presença ali. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que almoçar? Eu vou almoçar, né? Prestando atenção naquele alimento. Ainda que eu esteja conversando com outras pessoas, né? Mas eu tô ali. Eu não tô pensando no trânsito que eu vou pegar para ir não sei aonde. Não tô pensando no projeto tal. Eu tô pensando naquilo. E aí as coisas fluem melhor e aí a gente consegue dar conta de mais coisas. Sim. Principalmente a gente mulher, né? Que somos multitarefas facilmente, né? A gente tem esse dom, eu acho, né? De fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas a gente tem que se perceber e falar, não, calma aí. Vou fazer uma bem feita, tranquilamente. Devagar, Sim. Né? Depois a outra. Com estado de presença mesmo, como a Ivy falou, Sim. que com certeza faz toda a diferença, Sim. até para que a tarefa não tenha retrabalho, né? Sim. Porque aí você faz uma coisa que você está prestando atenção em outra, atendendo uma outra pessoa, enfim, aquela tarefa ali, com certeza ela não foi bem feita, ela não foi bem executada. Então, provavelmente, principalmente para quem trabalha com números, ou seja lá, ou escrevendo. isso, você né? você com certeza vai ter um retrabalho ali. E se você mantém um estado de presença, um estado de foco com a prioridade naquela tarefa, aquela tarefa ela vai embora mesmo. Ela não vai voltar para você. Sim. É que você conserte. Então ela foi e acabou. É o próximo assunto, né? Próxima prioridade. Adorei isso. Não é? Muito legal. Bom, porque a gente Muito. normalmente fala, não, eu tenho que fazer isso. Tem coisa que a gente acha que dá para fazer tudo junto e misturado. Tem coisa até que dá para você ver um programa de TV fazendo comida, né? Coisas que não exigem de você uma atenção especial, tal, até dá. Mas tem coisa, né? Ou dirigir ouvindo um podcast, Fazer a bacana, louça, vindo, né? Agora tem coisa que não. Que não dá. E aí é você se conhecer, você saber quem você é, como que você funciona, para que aí sim você haja sobre isso e o seu dia seja mais produtivo e não tão cansativo, porque chega lá no fim do dia, você tem a sensação que você não deu conta de nada, né? Aí você se cobra, você se frustra. Usar o tempo como um recurso precioso mesmo, né? A gente não tem essa visão de que o tempo é um recurso como um dinheiro. Tem que ser tratado da mesma forma. O tempo é um recurso muito valioso. Talvez eu acho que é o mais valioso de todos. Pois é. E aí saber dizer não. Porque eu tinha algumas clientes que ela não sabia dizer não para a família e tudo, então a agenda dela era levar a mãe no médico, levar o filho não sei o quê, essas pessoas podiam fazer sozinho, não era porque é uma necessidade, mas ela fazia tudo e na agenda dela para cuidar dela não tinha espaço. Aí ela sempre estava cansada, falta de tempo, não podia fazer aula de yoga que ela gostava, não podia fazer nada porque ela estava sempre correndo para os outros, e aí fica uma rotina desgastante, né? E a gestão do tempo já não tem. Para ela não tem, né? Não tem. Então é Se saber você dizer não não. coloca como prioridade, quem vai fazer? Pois é. Ninguém. Então Ninguém. Ou você se coloca como prioridade, ou
Ninguém vai fazer isso por você. Saber gerenciar mesmo. Eu tenho que levar minha mãe no médico, é uma necessidade, então eu vou encaixar onde eu posso para também eu fazer a minha atividade também. Enfim, é olhar para o todo. E as pessoas ficam Na parte. na partinha, né? Então, a visão sistêmica nos ajuda a ver o todo. É um quebra-cabeça inteiro, né? Ver nossa semana como um quebra-cabeça inteiro. As outras veem pecinhas separadas, então vai buscar uma, vai buscar outra e, ai, puxa, essa peça não se encaixa com a outra. Aí fica tudo agitado e aí a semana realmente não montou o quebra-cabeça. E você, Né? no final da semana, você se sente, além de esgotado, frustrado, né? Exatamente. E aí tem uma outra coisa, né? Você falou agora e me fez lembrar. O dizer não. Nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas também nos cobram o tempo todo para que façamos algumas ações, né? Então, você faz parte de uma empresa, de um grupo, sei lá. E aí vem as demandas, né? Então, tem um treinamento, tem uma reunião, tem não sei o quê, tem um evento, tal. Só que você se planejou, por exemplo, que naquele final de semana você ia viajar. E aí surge um treinamento. E aí você diz, você tem que escolher se você vai viajar e descansar ou se você vai encaixar aquele treinamento dentro da tua viagem. Se você diz, não, eu não vou fazer o treinamento porque eu já havia planejado fazer muitos nadas, que também é importante, né? As outras pessoas tendem a... Mas como ela não vai colocar? É importante. Ok. É importante o treinamento. Mas naquele momento, talvez o fazer muitos nada seja mais importante do que o treinamento. Você vai ganhar mais com isso. E aí você faz o treinamento depois, você pega as informações com um colega que participou, enfim, você dá um jeito, outro, né? Isso vem na autorresponsabilidade. Eu assumo a responsabilidade de não fazer o treinamento e de ter esse momento para mim esse final de semana. E ficar bem com isso. Se libertar da opinião alheia, né? Porque a partir do momento que você sabe o que faz bem para você e a sua necessidade, por exemplo, minha necessidade naquele momento é fazer muitos nadas. E ótimo, que bom que você tem isso, né? E depois você vai lá e se atualiza, pede ajuda, né? Porque às vezes também a pessoa tem dificuldade em pedir ajuda para fazer, para poder. Por isso ela não fala não. Por este motivo ela não vai falar não. Então é autoconhecimento mesmo, né? Você E aceitar você os ali momentos. no comando da sua vida, da sua existência. E aceitar que se eu abrir mão disso, eu tenho uma consequência daquilo. E eu sou autorresponsável por isso. Né? Eu assumo a responsabilidade por não fazer uma coisa e fazer outra. E tá tudo bem, né? E tá tudo E se bem. sentir ótima com isso. Sem carregar a culpa, o peso, Exatamente. a dor. Porque normalmente é isso que acontece, né? Aí você tinha planejado fazer determinada coisa, você coloca a outra no meio e aí você não faz direito nenhuma nem a outra. Uma coisa é quando aparece uma emergência, né? E aí você tem que colocar no meio da sua semana essa urgência, essa emergência, porque isso acontece na vida de todo mundo. Sim. Por isso que eu falo de você ter um planejamento pelo menos semanal, para você poder gerir o seu tempo de uma forma coerente. Porque ninguém está livre de aparecer uma emergência. E aí você vai ter que abrir mão de algumas coisas para outra coisa é você decidir, né, tomar controle da sua vida e falar, não, eu assumo a responsabilidade de não fazer isso, porque eu quero fazer outra coisa. E tudo bem. E aceitar os momentos, aceitar os momentos da vida, né? O ciclo, né? Eu estou num ciclo que realmente minha prioridade é meu trabalho. Então eu vou fazer esses treinamentos porque para mim me faz bem, eu quero isso. Não, minha prioridade é outra. Eu preciso descansar, estou me sentindo esgotada, quero descansar, não quero fazer nada, então não vou fazer o treinamento. E é você ali no comando da sua existência mesmo, né? Sim.
E talvez isso seja um dos maiores desafios, pelo menos no mundo feminino, né? Sim, as demandas, né? A desafiador, gente É desafiador. Nós nos cobramos, né? Porque, na verdade, a gente aprendeu também isso, né? A gente aprende desde pequeno a aceitar o que o outro coloca, a abrir mão de determinadas coisas para atender a uma necessidade da outra pessoa. E aí a gente aprende que quando a gente faz diferente, a gente está sendo egoísta, né? E aí vem uma sequência de coisas. Quando nasce uma mãe, por exemplo, morre a mulher, né? Quantas vezes a gente escuta isso? E é um absurdo isso, Uma né? coisa muito louca, né? Nasce uma nova mulher, talvez, mas não morre uma mulher. Nasce uma mulher e uma mãe. Exatamente. Coisa desse tipo, mas não morre uma mulher, né? Você não tem que se despir, né, da sua essência para ser mãe, para ser profissional, para ser qualquer coisa que seja, né? Mas a sociedade, ela meio que nos empurra para esse lugar também, que não é nosso. E aí, no caso feminino, a gente acaba muitas vezes carregando as pedras. A gente até já falou disso aqui, né? Em outros momentos. Carregando as pedras que não são nossas. E aí a gente atende a necessidade de um, do outro, do outro, do outro. Tenho que, né? Eu tenho que. Como assim tenho que? Tenho que. A gente não precisa carregar essas coisas, né? a essência feminina é mais doadora, então a gente já tem tendência a se doar mais, né? Mas a energia feminina é do zelo, né? Do cuidado. Sim. E faz parte da nossa essência, né? E é ótimo, mas a gente tem que saber dosar, né? Exatamente. Porque senão a gente se autoanula, aí a gente passa a atender as necessidades das outras pessoas, quaisquer que sejam elas. E se colocar em segundo plano, né? O terceiro, assim. Ou, quem sabe, lá no fim da fila. E aí o nosso tempo também a gente não gerencia para atender as nossas necessidades, porque a gente está sempre atendendo uma necessidade que não é nossa. Exato. Né? E isso traz depois as dores, as doenças, os problemas, as frustrações. E aí, então, falar sobre o gerenciamento do tempo nessa perspectiva também é a gente entender que a primeira prioridade é a nossa prioridade, né? É o nosso feminino, é a nossa essência. E aí a gente vai organizar a nossa agenda na semana de acordo com tudo isso, né? As coisas que eu faço para mim. Eu acho que vale ressaltar isso, sabe, Ive? Porque uma pessoa que ela não cuida de si, ela não tem condições de cuidar das outras pessoas. Ela vai fazer, mas ela vai fazer por obrigação. Então, ela vai fazer de mau humor, ela vai fazer sem vontade, sem afeto, sem carinho. Então, ela está gastando energia, mudando toda essa parte afetuosa e tudo mais, porque ela está fazendo tudo com uma obrigação e isso torna onde vai reverter em sentimentos, em pensamentos muito ruins e vai emporcalhando você por dentro. Porque você não está fazendo aquelas coisas porque você quer. A partir do momento que você se coloca como prioridade, que você cuida um pouco mais de você, você consegue se doar ao outro também, sem ser de uma forma tão cruel, sabe? Contigo. Você vai se doar ao outro, sim, você vai levar a sua mãe ao médico, você vai levar o seu filho, mas você também cuidou de você. Sim. Então, esses momentos que você tira para você, eles são cruciais para que você tenha um bom relacionamento com as outras pessoas e com as tarefas que você precisa cumprir no seu dia a dia. Muitas mulheres fazem isso por carência também. Então, elas se doam porque elas querem receber o amor que elas dão. Sim. Mas não é assim que funciona. E não vai receber. Não é assim. E aí depois acaba não vão receber. Não, e aí depois assim, mas eu fiz tanto por você. Isso. Né? Mas eu fiz por você, você não fez por mim. Aí vem essa cobrança, né? Porque ela vai cobrar esse carinho que ela deu, mas ela não deu, porque ela fez por obrigação. Então, ela não deu, ela não vai receber de volta.
Porque a partir do momento que ela cuida dela e ela se doa verdadeiramente, ela abre um canal direto para receber. Talvez ela não receba dessa pessoa, mas ela vai receber de outras pessoas, com certeza. E eu vejo quando a pessoa se prioriza e sabe fazer a gestão do tempo, ela tem tempo de qualidade com os entes queridos, porque ele sabe que nesse momento ela acabou a tarefa, fez tudo que tinha que fazer e agora é seu momento. Ela consegue se doar para a pessoa. Então, tem uma qualidade de vida bem melhor. Verdadeiramente, exato. É exatamente isso. E nós vamos encerrando esse nosso papo delicioso, falando da gestão do tempo, passa super rápido, mas é um tempo e é por isso que passa rápido, porque ele é um tempo de qualidade. Quando o tempo não é de qualidade, que você não está no estado de presença, que você está aqui pensando em outras coisas, parece que se arrasta. Sim. Parece que tá pesado, porque na verdade fica mesmo pesado. Sim. Você tá preocupado com outras coisas, você não tá com foco no aqui, no agora, e aí fica chato, fica, ai meu Deus, mas esse negócio não acaba, né? Quando tá bacana, sim, boa. E é isso aí, né? Então, encerramos aqui o nosso papo. Você aí de casa, do escritório, de onde você estiver, de manhã, à tarde ou à noite, coloque sugestões, dicas, comente, compartilhe, que a gente vai adorar receber tudo isso. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa.